Oi pessoal, eu sou Juliane Toniolo do canal Pé na Itália. Aqui você vê tudo que acontece com a nossa família que emigrou para a Itália no final de 2016 e já são 5 anos que a gente vem construindo uma nova vida aqui na Itália. Bom, o tema que eu queria abordar hoje com vocês é algo que foi o primeiro passo que eu segui para dar início ao pontapé do nosso transferimento aqui para a Itália. A gente estava numa vida boa no Brasil, uma vida tranquila, no sentido estabilizado, trabalho, casa, vida normal acontecendo, mas tinha um aquietamento no meu coração e uma insatisfação. E aí eu comecei a ir atrás dessas respostas, tipo, como assim uma pessoa que tem tudo tá insatisfeita com algo ainda, né? E foi aí que começou o nosso processo em 2014 do pensamento da gente viver uma experiência internacional. Mas assim, cá entre nós, né? Viver uma experiência internacional, um casal, sem filhos, um solteiro, é teoricamente mais fácil do que a gente emigrar com família, porque além de você ter a responsabilidade do marido e da esposa, você tem a responsabilidade dos filhos, a adaptação de um monte de gente, várias outras pessoas para organizar, a documentação, enfim, tudo aquilo que envolve uma mudança de país. E aí, pensando nisso, eu confesso assim que bate aquela preguiça, né? Você fala, pelo amor de Deus, vou começar tudo de novo e ainda com um batalhão de gente atrás de mim. E aí eu entendi que para aquilo que estava movendo o meu coração e o coração do Mauri, a gente estava precisando do quê? Definir um propósito. Por que a gente estava querendo fazer aquilo? Por que a nossa vida estava querendo se movimentar? Por que nós tínhamos esse desejo de se movimentar de uma maneira diferente daquilo que a gente estava vivendo? Então, assim, não existe uma fórmula mágica para você mudar de país. É algo que nasce no teu coração e você começa a fazer o quê? Pesquisa, a conversar com pessoas, a se conectar, a aprender, a tentar buscar informações para que você consiga definir quais as estradas ou qual a estrada que você vai tomar. E aí eu entendi no meu coração que a primeira coisa que é necessário que seja definido é o propósito. Por que o propósito, Juliane? Porque você precisa ter um motivo plausível para realizar essa mudança e todo o desgaste que vem junto com ela. Você tem que ter um propósito muito bem estabelecido na tua vida para que você não desista. Então, nós ficamos assim, vários dias colocando muitas coisas no papel e é isso que eu quero dividir com vocês hoje, como que foi a nossa experiência para a definição do nosso propósito. Eu criei uma fórmula aonde eu precisava responder perguntas. E aí eu vou deixar essas perguntas hoje aqui para vocês, para ver se eu ajudo todo mundo a definindo o seu propósito e tomando corpo esse início de planejamento de mudança de país. Então, assim, eu fui no dicionário pegar a definição do que era propósito. Propósito é o que se quer fazer, realizar, ter um plano, um alvo. É uma grande vontade de começar ou alcançar alguma coisa. Quando eu li isso no dicionário, lá na minha época, lá 2015, 2016, quando a gente começou a fazer toda essa movimentação, eu fiquei pensando, uau, como é que eu vou chegar nessa resposta? Eu tenho essa grande vontade de começar e alcançar alguma coisa, mas como que eu vou fazer isso? Então, eu descrevi 5 etapas, tá? Então, a número 1, eu precisava encontrar motivos plausíveis para eu realizar essa mudança. Eu precisava entender que eu estaria abrindo mão de muitas coisas no Brasil,
família, empresa, pessoas, igreja, relacionamentos, o meu dia a dia ali, coisas simples, a minha colaboradora, salão, sei lá, vou colocar um monte de coisa aí nessa lista. Então eu precisava encontrar motivos plausíveis aqui na Itália que me fizessem realmente querer abrir mão de tudo aquilo que eu já tinha conquistado no Brasil depois de 30 e poucos anos. Número 2, eu não podia ser emocional. Eu tinha que pensar racionalmente. Aqui em casa, eu sou emocional e o Mauri é racional. Então, nesse ponto, ele me equilibra bastante e me ajudou nesse processo. Então, eu não podia ficar pensando... Ai, meu Deus, sei lá, as minhas plantas que eu amo, o que eu vou fazer sem elas? Enfim, eu tinha que arranjar, eu não podia ser emocional, eu precisava ser racional. Tá bom, planta, pô, eu amo minhas plantas, eu cuido dessas plantas como um filho, gastei uma grana nessas plantas, mas tudo bem, chegando na Itália tem planta, eu vou ter que descobrir as plantas de lá e quem sabe eu consiga desenvolver lá essa minha paixão por plantas. Isso é ser racional, ok? Número 3, relacionar, descrever, fazer uma lista de prós e contras dos assuntos chaves que permeiam a vida do ser humano. Juliane, o que é isso? Bom, nós que temos família, a gente faz o quê? A gente analisa casa, lugar de morar, bairro, hospital, mercado, escola, roupa, lazer e nós fomos saúde, nós fomos elencando tudo o que a gente, praticamente as nossas despesas fixas da casa, supermercado e as despesas variáveis ali, ó, futebol, dança, inglês, os meninos faziam Kumon, enfim. E eu fiz uma coluna, Brasil e Itália. E aí, aquilo da Itália que eu não sabia era um motivo qual eu ia fazer pesquisa para descobrir e ter outras referências e achar novas informações a respeito daquilo. Então eu fui relacionando no Brasil como que funcionava isso, como funcionava a escola, o que era bom, o que era ruim. Então eu fui fazendo isso dos dois países, daquilo que eu fui encontrando de informação, para eu tentar ir achando os meus motivos. Encontrar alguns porquês. Por que eu quero mudar? Por que a Itália? Por que a região do norte? Por que deixar todas as pessoas, os meus amigos, a minha família aqui? Por que tentar fazer uma coisa nova? E foi um exercício muito intenso, tá, gente? Eu e o Maurício, um desgaste mental absurdo, porque a gente não é acostumado a fazer perguntas. Nós somos acostumados a escutar o que o outro tem para dizer, pegar aquilo e falar, beleza, é assim. Não. Comecem a fazer perguntas e o primeiro passo é fazer perguntas pra gente mesmo. E depois disso, o quinto passo. Definir o propósito. Mediante tudo isso que eu falei para vocês, desses 5 pontos, vamos lá, número 1, encontrar motivos plausíveis. Número 2, não ser emocional. Número 3, fazer uma lista de assuntos chaves que permeiam a vida do ser humano. Número 4, encontrar alguns porquês, fazer perguntas. Número 5, definição do propósito. Quando a gente entendeu isso e começamos a atuar em cima desses 5 pontos, aonde é que nós chegamos depois de toda a análise que fizemos da nossa família? O nosso propósito de mudar do Brasil é porque nós queremos qualidade de vida e segurança. A gente viu que estava faltando algo muito forte na nossa casa e na nossa família, que era isso. Qualidade de vida, porque a gente estava num ritmo de trabalho, eu com a minha empresa, o Mauri com a empresa dele, absurdo, aonde a gente não tinha tempo para as crianças,
um momento em que a gente trabalhava, ganhava bem, mas todo o dinheiro ia muito para as despesas da casa e para a gente ter uma vida teoricamente confortável. E segurança a gente não estava tendo, apesar de morar num bairro bom em Curitiba, a gente não estava conseguindo acessar isso da forma como a gente estava vivendo. Então, para acessarmos esse propósito que a gente estava realizando no Brasil, a gente ia demorar mais, íamos ter que aumentar o nosso ritmo de trabalho para aumentar a nossa receita, para que, vou dar um exemplo, a gente pudesse morar talvez num condomínio, que a gente morava em casa de rua normal, morar num condomínio, para que pelo menos ali dentro do condomínio, sem uma garantia, as crianças pudessem ter uma vida mais tranquila, pudessem sair de casa normal, tivesse uma infraestrutura ali de um campo, um parquinho, para as crianças poderem brincar e sair um pouco de casa. E aí a gente pensou, fizemos um planejamento financeiro para isso, para fazer conta. Meu Deus, a gente vai demorar muito mais do que a gente imagina. Achou melhor pegar o dinheiro que a gente já tinha e as economias e o planejamento que a gente queria fazer e viver fora do país. Porque além da gente vir atrás da qualidade de vida e segurança, a gente teve um ampliamento do nosso mapa mental, com todo o conhecimento que a gente ia receber aqui. Explosão cerebral, ganho de aprendizado de língua, nova cultura, conhecer novas pessoas, uma mudança geográfica em si, além da definição do propósito, ela te dá tantos outros benefícios como esse. A gente aprende muitas coisas novas e trabalha muito também o nosso caráter, de coisas que a gente vivia no Brasil e hoje aqui a mentalidade já mudou, já transformou, enfim, valores que eram tidos no Brasil hoje aqui já mudaram, já é outro tipo de pensamento, uma vida mais slow, buscando coisas diferentes para nós e para os nossos filhos. Mas tudo começou da onde? Da definição do propósito. E por que que isso precisa ser bem enraizado no coração depois que você definiu isso? Porque foi isso que me segurou aqui. Eu já falei para vocês que o primeiro ano é o ano mais difícil. E foi a definição do propósito nítido no nosso coração que me segurou aqui na Itália. Porque quando eu tive os primeiros problemas na escola, qual que é a tendência natural do ser humano? Ah, eu não preciso disso, vamos voltar pro Brasil, isso daqui tá louco, chega, não precisa dessa humilhação, meus filhos não precisam passar por isso. Quando o italiano gritou na minha cara, pelo amor de Deus, vai se catar, quem que você pensa que você é para você gritar na minha cara? Então, a tendência é a gente querer ir embora. Por quê? Porque você não tá habituado com esse tipo de raporto, com esse tipo de relacionamento, né? Você não... Esse tipo de coisa eu não vivi no Brasil. Então, vivendo isso aqui, além de eu ter aprendido a me defender, a querer falar a língua mais rápido para poder responder, a tentar buscar respostas rapidamente dentro da minha cabeça de como que eu ia me defender naquela situação e pensar como é que eu vou fazer isso em italiano, eu tive outros ganhos. E foi essa definição de propósito que não me fez voltar atrás. Porque aí quando eu pensava, cara, tá muita humilhação nessa escola, vamos voltar embora, deixa, nossa vida ela tava boa, pra que a gente precisa de tudo isso? Eu lembrava, não, se eu voltar, se eu olhar pra trás, eu vou ter que voltar para aquela escravidão que hoje eu entendo que eu vivia de trabalho, 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 trabalho. E hoje eu trabalho aqui, mas eu tenho qualidade de vida e eu consigo desfrutar, porque o acesso que o Brasil me oferece é diferente do acesso que hoje a Itália me oferece. Então, tendo essa definição do propósito bem definida, eu não olhei para trás. Eu quis desistir, minha alma se entristeceu muito, muito. Mas quando eu voltei o foco, porque aí a gente escreveu isso desse tamanho, colamos da parede, que vocês já sabem como que eu sou, né? Cheio de papel aí colado por tudo quanto é lado. Eu olhava para aquilo e falava, é qualidade de vida e segurança que eu quero para mim e para minha família. Então, dane-se que você gritou, eu vou lá buscar minha qualidade de vida no bar, aonde eu tomo meu cafezinho por €1, de frente para uma igreja maravilhosa, para um castelo lindo, entende? Então eu fui substituindo e ressignificando qualidade de vida.
Meus filhos podem ir e voltar de bicicleta para o treino de futebol, podem ir de ônibus tranquilamente para a escola e voltar. Então, eu fui substituindo as coisas que me incomodam aqui na Itália, sempre voltando para o meu propósito. E esse foi o segredo, a minha maneira de não desistir no primeiro ano, que é o ano mais difícil, é o ano mais complicado, é o ano que tá tudo uma confusão, você não tem casa, você não tem documento em ordem, você não tem as coisas ainda no lugar, você, né, não tem casa mobiliada, é tudo assim ainda, aquele vendaval, é língua, é cultura, é pessoas, enfim, é tudo muito novo. E aí, nesse processo, foi que eu tive que me agarrar muito no propósito para seguir em frente e continuar. Então, essa é a dica que eu quero deixar para vocês. Organizem o propósito, pensem nele, porque é isso que vale a pena, esse recomeço. Focar no propósito quando a coisa está meio embaçada vai fazer toda a diferença para a continuidade e para o início do enraizamento aqui no novo país. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Então eu te convido a se inscrever no canal, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas e a gente se vê aí no próximo vídeo, tá bom? Beijo da mama. Tchau, tchau.